áudio, áudio. Áudio. Ei, som. Ok? Ok.
Declaro aberta a 26ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário Lindsay Quarini Voltarelli, para a leitura das matérias da ordem do dia. Bom dia a todos. Processo número 0502 de 2019. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a ordenação dos elementos que integram a paisagem urbana do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a mesa pede vistas por uma sessão deste projeto, para que os vereadores que ainda tenham alguma dúvida, tenham algum ainda questionamento deste projeto, que é de extrema relevância e complexo, possam tirá-lo. Então eu peço, a mesa pede vistas por uma sessão, mas será encaminhado para debate ainda neste exercício dessa legislatura. Os vereadores que estiverem de acordo com o pedido de vistas por uma sessão, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Pois não, vereador. Para justificar o voto. Vereador, não existe isso. Aqui eu acerto, hein? Senhor presidente. Eu já vou igual deputado. Na leste de longe aqui é... Senhor presidente, mesa está chegando por dois votos ontem. O Parra não é presidente dessa casa, não está presidente nessa sessão. Tema, vereador, por gentileza. Ô, vereador, a gente já abre uma brecha para o senhor falar. Não, mas está no regimento. Não começa... Mas quero dar parabéns a Vossa Excelência pelo bom senso de pedir vistas. Até adiantou porque a oposição ia pedir. Então eu despeço. Mas Vossa Excelência usou do bom senso. Mas é importante a gente discutir uma coisa na justificativa do voto, porque o governo continua errando, batendo na mesma tecla, de mandar projetos em cima da hora, em sessões extraordinárias, não dando tempo para que a gente aprofunde e estude os projetos. Vossa Excelência está salvando o prefeito, porque ele foi na CISC, junto aos comerciantes, aos empresários, aos industriais de São Caetano, e se comprometeu em fazer uma audiência pública com esse projeto, para que os comerciantes, os empresários, pudessem entender e melhorar, corrigir, inclusive, um erro do passado feito por ele, porque esse projeto de Cidade Limpa, chamado Cidade Limpa, prejudicou muito o empreendimento em São Caetano do Sul no governo passado dele. Por isso que eu quero dar parabéns a Vossa Excelência nesse sentido, mas alertar, veja como o governo erra muito. O programa de parcelamento de débitos, que foi aprovado nessa casa, dando 90 dias de prorrogação de tempo, aliás, para o parcelamento. Quando o governo viu o erro, que jogava para o dia 16 de janeiro, 16 de janeiro, o que poderia provocar, inclusive, a cassação do prefeito, porque já entrava no ano eleitoral, aí ele manda um projeto de lei para esta casa, reduzindo para 45 dias, o que dá, agora, dia 6, o final do parcelamento. Então, é costume esse governo, a falta de diálogo, o Biratã. Aí vem o líder aqui, que eu respeito muito, e diz, o prefeito está aberto para conversar lá. Essa casa é independente, ele que venha conversar aqui. Ele que venha para cá. Ora, o presidente da República vai no Congresso conversar com os parlamentares, senadores e deputados, mas o prefeito ou os secretários não vêm aqui apresentar os projetos.
E aí o que acontece? E aí o que acontece? Se não é a oposição para alertar, para mostrar os defeitos, os erros, o governo continua errando. Veja o que foi feito semana passada, ontem, né? Antes de ontem, aliás, quando aprovou-se o orçamento aqui com uma ilegalidade absurda. O orçamento em 2020 está sob júdice, do ponto de vista legal. O prefeito, não digo prefeito, mas a assessoria dele, ou quem preparou o orçamento, cometeu a ilegalidade ao esconder, ao tirar do orçamento a rubrica de combate às enchentes. Não poderia ter feito isso nunca, sem antes ter mudado no PPA e na LDO. Mas por que ele fez isso? Quando a oposição mostrou o absurdo que era colocar apenas R$10.000 para combate à enchente, aí ficou numa saia justa danada. Portanto, era só isso, senhor presidente. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente devia, o segundo projeto, nós vamos também pedir vistas, porque tudo indica que parece que tem um jabuti aí, né? Tem um jabuti aí nesse segundo projeto, e a gente precisa investigar melhor. Não pode mais acontecer de chegar a ordem do dia às 3 horas, 4 horas da tarde, para a gente votar às 9 horas. Essa casa, então, vai ter que pagar hora extra para a nossa assessoria. O meu pessoal ficou aí a noite todinha trabalhando. Noite todinha trabalhando. Por isso que eu quero pedir vistas. Já vou avisando, vou pedir vistas para o segundo projeto, a oposição, eu, o César, o Chico Bento e o Biratã, porque não há claridade sobre isso. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 5001 de 2019. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe acerca da desafetação da área pública que especifica, retirando da classe de bens de uso comum do povo para inclusão na classe dos bens dominiais do município e autoriza o Poder Executivo a alienar a referida área mediante licitação e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco em discussão. Presidente, pois não. Por gentileza. Assim como o Jander já adiantou, a gente havia conversado e gostaria de pedir vista desse projeto por 2 motivos. O primeiro motivo é que reiteradamente é falado aqui, inclusive nas discussões da construção da escola ao lado da Câmara, a dificuldade e a falta de terrenos de área útil para construção em nosso município. E aí, na carta do Poder Executivo, que o prefeito enviou para esta casa, ele menciona que um terreno de 770 metros quadrados é inútil para o próprio município, querendo fazer a desafetação e licitação do mesmo. É muito estranho, causa muita estranheza. Segundo ponto, que justifica o pedido de vistas, é exatamente entender a exata área que nós estamos falando aqui. Porque como o projeto chegou ontem à tarde no gabinete, nós estávamos aqui discutindo antes da sessão, inclusive, e não conseguimos entender qual que é a área exata que nós estamos, que esse projeto visa discutir. Portanto, nós pedimos também vistas por uma sessão, para que a gente vote junto, não só o projeto da Lei Cidade Limpa, projeto novo, quanto esse projeto da desafetação desse terreno. Obrigado. Senhor presidente, atendendo o pedido. Antes de colocar em votação, caso o líder encaminhe contra vistas, eu queria que o líder, no debate, explicasse, então, o projeto. Coloco... O líder explica esse projeto, porque se ele for contra as vistas, ele deve estar sabendo o que de fato acontece aí. Gente, vamos seguir o rito. A pedido do vereador César, coloco em votação o pedido de vistas deste projeto por uma sessão. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Pedido de vistas rejeitado. O projeto permanece em debate. Abro agora o projeto para discussão. Pois não, vereador? Só para justificar, aproveitar o que o Jander utilizou, daqui mesmo, coisa rápida. Eu não consigo entender a coerência do que a gente está fazendo aqui. Me perdoem a todos, mas a gente acabou de aprovar vistas de um projeto em que não houve tempo de análise.
E aí pede-se vista do segundo projeto, em que nós temos dúvidas cruciais e reais desse projeto, e as vistas são negadas. O que está acontecendo aqui? Será que o primeiro projeto, as vistas, é o medo dos comerciantes, de não ter tido audiência pública, e esse segundo projeto não existe esse receio, então não foram aprovadas as vistas? Eu não consigo entender, senhor presidente. Então, quero justificar o meu pedido aqui, dizendo que, coerentemente, como eu votei as vistas no primeiro projeto, voto no segundo, pelo mesmo motivo. Obrigado. Diferente não, vereador. Não, Diferente não, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Mantenho... O senhor está discutindo ou encaminhando? Não, questão de ordem. Questão de ordem. Eu quero solicitar, então, já que a questão de ordem é sobre uma dúvida em relação ao regimento, então, pediria ao líder do governo, novo vereador Tito Campanella, que use o tempo da discussão para explicar. Já que ele votou contra, né, as vistas, ele deve estar sabendo, deve ter se reunido com o prefeito, ele fala sempre aqui, né? Que ele explique de fato que danado é isso dessa desafetação. Qual é a função disso? Qual é o intento para que a gente possa ter clarividência na votação aqui? Aberto a discussão, encerrada a discussão. Para discutir, o senhor dispõe de 10 minutos. Só para complementar aqui a fala da minha justificativa, nós estamos falando aqui de um projeto de desafetação de patrimônio público, um terreno de 770 metros quadrados, 770 metros quadrados, e eu estou cansado de escutar a justificativa do Poder Executivo para fazer isso, para fazer aquilo lá, porque não tem área útil na cidade. Com essa área aí, com esse terreno, dá para fazer UBS, dá para fazer escola, dá para fazer base de segurança, puxar aquela que está socada na Palmares, que não adianta de nada, fazer um bom projeto ali para o posto. Dá para fazer um monte de coisa ali nesse terreno. Desculpem a exaltação logo de manhã, mas assim, a incoerência me irrita. Ô, nobre vereador, só uma parte, Vossa Excelência que é advogado, explica para a população o que é desafetação, para a população entender, já que é um termo técnico, muita gente talvez não esteja entendendo isso. Não, simplesmente o projeto é o seguinte, existe um rol de terrenos públicos municipais. Esse terreno está nesse rol. Então, para você poder licitar, você tem que passar um projeto de desafetação para tirar esse terreno da área municipal para você poder licitar. Tem que passar pela Câmara. Ou seja, a intenção é vender o terreno, é isso? É licitar. E a carta, vereador, a carta que está vindo junto com o projeto menciona que é área inútil, que é por isso que vai vender 770 metros quadrados da nossa cidade. A nossa cidade está se transformando numa cidade de empresas de serviços, justamente por falta de espaço. A nossa cidade está toda hora sendo justificada projetos aqui dentro, por falta de espaço, por essa mesma questão. E aí passa-se esta casa, um projeto cheio de dúvidas, em que querem se vender 770 metros quadrados de terreno, numa cidade que nós não temos nada. Aqui na discussão da escola, da construção da escola aqui ao lado, foi falado nas discussões, não tem terreno na cidade, temos que tentar usar o que tem, blá, 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 blá. Aí passa um projeto desse aqui. Oi. Primo da lei do zoneamento, é uma alteração do zoneamento pontual ali. Eu não sei, eu não entendo. Eu não consigo. Eu trabalho com... Muitas vezes eu sou neófito em muitos assuntos, mas eu tenho uma coisa que eu tenho que se chama lógica. A minha cabeça trabalha com lógica. E não existe lógica, não existe coerência nos discursos até hoje pregados aqui, com essa desafetação de 770 metros quadrados. E tem outra, parece que é uma área de um posto de gasolina, e esse posto está aí há vários mandatos. Como assim? Nunca foi fiscalizado? Nós estamos terminando um terceiro mandato do atual gestor, um mandato do gestor anterior, e nunca fiscalizaram isso daí? Como é que é? Deve-se explicações aqui. Devemos explicações.
Como é que uma empresa se estabeleceu num terreno público por 16, 20 anos e hoje nós estamos desafetando a área? O que vai ser feito para recuperar o prejuízo? Não consigo compreender. Não tem lógica. Se alguém puder subir nessa tribuna e me trazer uma lógica, eu assumo. Até porque nós somos seres humanos, temos opiniões, a gente tem que construir elas e evoluir. Agora, do jeito que veio esse projeto, do jeito que ele está ali na mesa, com uma cartinha do prefeito falando que o terreno é inútil, me perdoa. Obrigado. Senhor vereador, o senhor me permite uma parte? A comissão, ela é composta por 5 vereadores. Tem só 3 assinaturas. O senhor assinou? Não assinei. Então, por isso que eu estou falando. Não, mas pera um pouquinho. Não, eu estou só te perguntando. Não vamos confundir espingarda de caçar-rolinha com espinafre de caçarolinha, doutor. Não é isso. Não vamos confundir. Eu acho que sim. A comissão é uma análise constitucional. Sim, provavelmente, se eu tivesse... O senhor teve a oportunidade de comparecer lá. Se eu tivesse a oportunidade de comparecer, provavelmente minha assinatura estaria porque é constitucional. Eu estou discutindo a parte política do projeto aqui, doutor. Mas na comissão podia ter sido discutido isso. Então, não confunda maçã com banana. São coisas diferentes. Não, só estou me questionando. A minha análise na comissão é técnica jurídica. Sim, mas o senhor não estava. Aqui eu estou discutindo... Sim, o senhor podia discutir lá e aqui. Então pode explicar, doutor. Explica o projeto para nós. O senhor não foi? Explica o projeto para nós. Temos 5 minutos para escutar. Explica o projeto para nós. Não, foi discutido a desafetação e foi aprovado. Então explica para mim o projeto. Não, eu não vou o senhor está falando que eu não estive presente na sessão, que eu tive a oportunidade de analisar o projeto. Então, eu estou dizendo que a análise é jurídica, técnica jurídica lá. Tá bom. Então, estou pedindo, dou a parte para o senhor, 4 minutos, pode explicar o projeto. Não, só estou lhe perguntando, só isso. Não vai explicar o projeto? Bom, então de nada adiantou, porque se eu fui interpelado como se a minha responsabilidade de não ter ido à comissão por um compromisso pessoal, e todos sabem quais são, nesses últimos 9 meses que eu tive, não justifica, porque é uma análise técnica jurídica das comissões. Quantas vezes eu votei favorável, tanto na comissão de orçamento, nobre vereador, uma parte. Eu acho o seguinte, eu respeito a opinião do doutor aí, mas a gente tem que entender o seguinte, do ponto de vista jurídico legal, ele é constitucional. Não resta dúvida. É isso que eu estou tentando explicar. Que se o prefeito quiser desafetar qualquer área, a lei garante. A questão é, será que isso, do ponto de vista ético e político, é o correto? Exatamente. A discussão é essa. Exatamente. Na falta de áreas públicas para a construção de próprios públicos, de escola, de posto de saúde, de garantir a segurança da população, na falta de terrenos, de áreas, será que se justifica vender uma área pública? Perfeito. A discussão é essa. A pergunta colocada é essa. Perfeito. A resposta que tem que ser dada é esta. Perfeito. E o governo se nega a dar. Exatamente. O que eu tentei explicar, se o senhor explicou de outra forma, colega, é exatamente isso. O Poder Executivo, ele constitucionalmente e legalmente pode desafetar e licitar a área pública municipal. Então, eu ter ido ou não na comissão, não tem problema nenhum. Nenhum. O que eu estou discutindo aqui não é o parecer, exatamente. Então, é por isso que eu até falei, para não confundir as coisas, para que a gente consiga manter a discussão em cima do ponto, que é uma discussão política em cima de um discurso que vem sendo pregado de falta de terreno, falta de área pública, e uma carta que vem num projeto dizendo que 770 metros quadrados dentro da nossa cidade é uma área inútil, que não tem uso para a prefeitura. Então, vamos licitar. Então, o meu ponto é esse. Se alguém puder vir aqui explicar o projeto, para eu entender o porquê esse posto está tantos anos aí sem fiscalizar, e por que agora vai se vender essa área, a gente pode analisar e discutir juntos. Obrigado. Vereador, só uma pergunta. Uma vez que o terreno, a gente leu o projeto, conversamos a respeito dele, é um projeto que é um terreno que é inviável, é inútil. Eu acho que nós vamos ser voto vencido aqui, tá ok? Vai ser 15-4, mas aí a gente precisa ficar de olho mesmo na venda desse terreno. Vamos ver quem que vai comprar o terreno. Não, sim, vamos acompanhar até o final essa novela aí.
Mas o que me indigna, quero deixar muito claro nessa tribuna, me indigna, é chamar uma área de 770 metros na nossa cidade de área inútil. Inútil, né? Nós não temos áreas para fazer mais nada na nossa cidade. Aí você chama um terreno desse tamanho de inútil, que por isso nós temos que desafetar, licitar e vender. Me perdoa, mas realmente é muito difícil de entender. Mostra que é inútil. É muito difícil de entender. Obrigado. Em discussão, 10 minutos. Eu pedi agora a minha assessoria para levantar o valor aproximado. E é por volta de 2.700.000 reais o valor hoje no mercado dessa área. Aí o doutor Serafim me questionou, ele disse, mas será que é interessante? Será que é interessante fazer uma UBS ali na divisa, uma escola? Essa é a discussão que a gente quer aprofundar. Por isso que a gente pediu vistas, né? Tempo. Para que essa sangria desatada? Qual a razão? Qual a razão? Ó, está aberto para quem quiser, dos 18 parlamentares que estão aqui, tá, eu abro para quem quiser pedir a parte para os meus 10 minutos e me explicar. É isso que eu quero. Está ali o jornalista Walter Estevam. Coloca a foto de nós quatro, coloca uma interrogação. A oposição está em dúvida. O que é essa a questão? Nós queremos saber. Vocês que se reúnem com o prefeito, como diz o tempo todo o líder, né? Como diz o tempo todo, explica. Pois então explica, tá aí, ó. Ainda temos 8 minutos e meio. E eu vou usar o tempo do encaminhamento também. Viu, César? Usa até os 5 minutos, vamos usar. A gente quer saber a dúvida. E é uma dúvida angustiante. Nós somos os fiscais do poder público. O que é que se vai fazer? Por que essa desafetação? Eu lembro que algum tempo atrás, o Carrefour usou aquela área como posto de gasolina. Será que é para vender ao Carrefour? Não sei. Qual a razão? São 2.700.000 reais o valor hoje daquela área, Ubiratã. 2 milhões. Pelo que a gente pegou aí na internet. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Aí você desmancha uma praça, né, dizendo que não tem espaço e precisa de escola. E agora está vendendo? Bem, não dá para entender. Realmente, estou aqui esperando a parte. Vossas Excelências fiquem à vontade para questionar, como o doutor Marcos Fontes fez aí com Cezinha. Mas veja bem, nós não estamos questionando o parecer da comissão. O parecer da comissão está corretíssimo, é constitucional. A lei garante o prefeito desafetar qualquer área. A questão é, do ponto de vista do interesse público, é interessante essa desafetação? É ou não? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Pois é, vou esperar, estou esperando quem quiser fazer uma parte e explicar de fato qual é o objetivo desse projeto. O que a gente pediu aqui simplesmente foi o quê? Adiar, para a gente aprofundar. E até se for o caso, senhor presidente, eu vou fazer um... Pode falar, Cezinha. Só uma parte, Jander, por favor. A sua assessoria levantou um custo mais ou menos aí, um valor de mais ou menos 2.700.000? Rápido, mas se você puder, tiver mais outra informação. Mas deve ser, porque 770 metros quadrados ali naquela região, deve ser aproximadamente isso. E aí, aqui no projeto de lei, o artigo 2º diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante o processo licitatório cabível, o bem descrito no artigo 1º, em preço não inferior a 1,5 milhão. 1,5 milhão, viu, vereador?
Eles estão falando que não pode se alienar, por menos, eles dão um teto mínimo de 1,5 milhão. Então, se vale tudo isso daí, também é outro ponto que a gente tem que levantar. Onde é que vai, a diferença aí dá quanto? 1,5 milhão, dá quase outro 1 milhão aí por volta, né? Mais de 1 milhão, né? 1,2 milhão. Presidente, que é professor de matemática, me corrija se eu estiver errado, né? 1 milhão. Aceita cheque, né? Bom, vou esperar os senhores aqui. Vereador, mantenha. Senhor presidente, eu quero aproveitar e fazer já um requerimento aqui para que a gente convoque, né? Convoque os secretários envolvidos, já que ninguém sabe, talvez os secretários saibam, né? Então vamos, o Biratã, Chico e César, vamos fazer um requerimento para convocar os secretários, para que venham aqui os secretários envolvidos, eu não sei aí da Fazenda, secretário aí de Assuntos Jurídicos, para explicar, para que a gente saiba, tira essa dúvida angustiante, terrível, saber de fato qual é o objetivo disso, porque realmente é complicado. É complicado, não dá para... Eu lembro bem, viu, Chico Bento? Eu lembro bem, quando da questão da fundação aqui, que a gente quis aprovar um projeto que era para ampliar os recursos para as pessoas que sofreram da enchente, e a história que chegou a gente, a esta casa, foi que o prefeito não aceitava a emenda porque ele não aceitava cheque em branco. Agora eu estou achando isso aí um cheque em branco. Lembra, Cezinha? Vereador, eu estou aqui analisando, eu estou puxando aqui, analisando a planta, a foto foto aérea do local, nós não sabemos nem o terreno que nós estamos votando. Nós não sabemos nem o terreno que nós estamos votando. Eu estou em dúvida aqui com a minha assessoria se é a parte do posto, se é a parte que tem umas casas ao lado do posto. Nós não sabemos nem o terreno direito. Talvez é muito técnico aqui a forma que está escrita, mas nós não sabemos nem o terreno. Se alguém puder vir aqui me apontar qual que é o terreno, para pelo menos a gente saber qual que é a área que a gente está falando aqui, eu também agradeço bastante. Alguém, já que a dúvida permanece, paira sobre esta casa, quero aproveitar, espero que alguém da prefeitura esteja acompanhando ao vivo essa sessão e manda esta informação para nossos gabinetes, né? Para a gente saber, fazer uma visita, conhecer essa área, que vai ficar famosa, viu, César? Essa área vai ficar famosa em São Caetano. É a área que foi sem nunca ter sido, né? Como a Viúva Porcina, lá da novela da Globo. Então, a gente depois pode até tentar criar uma praça, dar um nome, né? Porque realmente é mistério, viu, Biratã? Mistérios da meia-noite, por isso que veio... A gente recebe as coisas assim de última hora. Mas realmente eu estou esperando, ainda estou na dúvida. É simples. Simples. Por que razão essa sangria desatada? Por que razão essa agonia de aprovar essa desafetação que, como explicou o César Oliva, é o quê? É autorizar a prefeitura a vender a área. E eu acho que dos 160 munícipes de São Caetano do Sul, todo mundo vai pensar, mas São Caetano não tem área mais pública? Qual a razão disso? Qual a razão? Nós não estamos aqui acusando ninguém. É bom que fique claro. Estamos acusando ninguém. Só queremos esclarecimento. É luz sobre essa questão. Porque está extremamente nas trevas. Está nas trevas. E precisamos saber, de fato, qual é a razão, o sentido dessa desafetação. Não há
razão lógica. Se há, é preciso esclarecê-la. Pois bem, continuo esperando esses esclarecimentos. Mas, pelo visto, acredito que viu, Chico Bento, só uma convocação. Espero que os demais pares aprovem essa convocação. Já que ninguém aqui está sabendo, eu acho que a gente pode convocar o secretário, né, Biratã? Aí ele esclarece para todos nós. Tira não só a dúvida dos 4 da oposição, e o Sidão também aqui está com uma dúvida danada, né? Apesar de fazer parte da base. Para encaminhar? Para discutir. Chegou o zap. Sobe. Sobe. É vereador de verdade. Sobe. É vereador que estuda, que trabalha, para não fazer filminho. Sabe aqueles filminhos que a gente vê no Facebook? Sai uma arvorezinha, vamos fazer um filminho no Facebook que estão desmatando a cidade, né? Está desmatando a cidade completamente. Então pega uma pessoa, tem a praça aqui do lado, a antiga Praça 1º de Maio, ela tem um projeto de remanejamento de 26 árvores. Começamos a tirar 6 para fazer o remanejamento, uma máquina apropriada para isso, recolocação, pronto. Estão desmatando a Amazônia. Você recebeu esse vídeo também. Vamos lá fazer videozinho. Taxa do lixo vai aumentar 14%. Olha que bobagem, que absurdo que nós tivemos que ler na semana passada, o depoimento do vereador Jander. Teve um jornal, inclusive, que replicou isso daí. Aumentou em 14% a taxa de lixo. Uma bobagem. Uma falta de capacidade de argumentação em que você acaba apostando em inverdades para iludir a população. Taxa do lixo, a correção na taxa do lixo esse ano vai ser de 2,89%. O orçamento diz, mas vai aumentar 14%, melhora de arrecadação, ampliação da área tributável, uma série de outras medidas. O reajuste da taxa do lixo, 2,89%. O que o vereador Jander faz? Dissemina a inverdade de que nós vamos corrigir a taxa de lixo em 14%. E vai ter mais videozinho. Porque estão vendendo que podia. Fizeram uma escola aqui, ao lado do posto de gasolina, que é a EMEI José Auríquio. Não pode. Vocês lembram da sessão? Foi a primeira sessão que nós fizemos nessa legislatura. Não, porque não pode, escola ao lado de posto. Olha, eu quero aqui a bem da verdade, como é que fala o presidente da República? Buscai a verdade vos libertará. Não é? É bíblico, mas ele cita esse versículo bíblico com muita frequência, porque não buscando a verdade, a gente fica vacinado desse tipo de mentira. A gente se previne de videozinho de Facebook, de videozinho de WhatsApp. Então, eu quero contar aqui para a população, porque vereador sabe, vereador não é bobo. Ninguém chegou aqui não sabendo nada. Isso é história para boi dormir. Então, eu quero falar aqui para a população que assiste, para não ficar acreditando em videozinho de Facebook, o que acontece aqui? Em 1968, a prefeitura fez uma desapropriação de área, ali na confluência da Kennedy com a Boa Vista, para fazer o alinhamento das duas ruas. Isso foi feito em 14 de outubro de 68 pelo ex-prefeito Braido. Declarou uma área de utilidade pública de 2.627 metros quadrados, fez o alinhamento das avenidas e acabou sobrando... O Biratã votou? Não, senhor, em 68 eu não estava no mandato. E acabou sobrando uma área de terreno lá de 770 metros, uma sobra do terreno, desse alinhamento do terreno de 770 metros. Essa área de terreno, ela já fica ali, ela não tem utilidade nenhuma para a municipalidade, é quase no limite com Santo André, ali no bairro Palmares, no final da Boa Vista, no final da Kennedy, ela acaba não tendo uma utilidade importante para a municipalidade, você não tem ali necessidade de você ter uma escola. Está quase no limite do município. Você não tem, então, ali moradores para serem atendidos. Você tem escolas que contemplam isso
antes de chegar naquele ponto. Como você tem também UBS, como você tem prédios públicos, os necessários estão ali, né, Sidão? Sidão é dessa região, ali você não tem carência de áreas públicas, nem de UBS, nem de escola, então você não tem necessidade de fazer isso lá. E ela fica numa área entre o quarteirão e um posto de gasolina que já está lá há muito tempo. E o pessoal do posto de gasolina veio inúmeras vezes na prefeitura, há muitos anos, com interesse de comprar a área, e nunca houve interesse da prefeitura se desfazer dessa área, desnecessário. Mas também você não pode ficar com uma área desocupada, que acaba onerando os cofres públicos, você não pode ficar com essa área ali. Então, eu quero que a população escute aqui a mensagem que o Executivo mandou. Essa proposta busca autorização para desafetação de uma área de 770 metros quadrados, remanescente de desapropriação realizada pela municipalidade em 1968, para retificação e alinhamento da Rua Boa Vista e Avenida Presidente Kennedy. De acordo com as manifestações técnicas lançadas no processo administrativo respectivo, a área é inaproveitável para o poder público. Não se usa a palavra inútil. Inútil é outra coisa. É inaproveitável. Não havendo projeto para a utilização da mesma, razão pela qual solicitamos autorização legislativa para alienação mediante processo licitatório cabível, nos termos do artigo 106, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. E no escopo da lei, no artigo 2º da lei, que eu espero que a gente aprove aqui hoje, ele diz assim: fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante o procedimento licitatório cabível, o bem imóvel descrito no artigo 1º, por preço não inferior a R$ 1.572.666. Não inferior. Isso, uma licitação, quando você vai fazer a venda do imóvel. E aí, o vereador Jander, ele vem aqui e fala: olha, eu não entendi o que é a desafetação. Sabe sim. Você, legalmente, para você poder se desfazer, poder abrir a venda de um imóvel da prefeitura, você desafeta esse bem do patrimônio da cidade, para poder abrir para essa venda. Como é que você faz a venda? Não é que nem era aqui há 30, 40 anos atrás: eu sou compadre do vereador, eu sou amigo do prefeito, vende para mim esse terreninho, vende para mim. Não é assim que se faz, não se faz mais isso, não se pode mais fazer isso. Você tem que abrir uma licitação, publicar um edital. Esse edital é público, para conhecimento de todo mundo pode participar dessa concorrência, todo mundo pode participar dessa licitação de compra desse terreno. E a venda oriunda desse terreno pode servir como compra de uma área que seja mais interessante, num bairro que tenha mais carência, inúmeras outras coisas podem ser feitas. E está aqui, claro. E quanto ao valor de R$ 1,5 milhão, até eu fiz uma brincadeira que se aceitasse cheque, mas entre nós aqui, qualquer licitação, presidente, que hoje está aí à frente da presidência, qualquer licitação de qualquer produto que vai ser adquirido tem que ter um preço. Ele tem que partir de uma pesquisa, vereadores, de preço de mercado. É óbvio que sabemos que a esse preço está saindo pela metade de algum preço comercialmente vendido. Mas a administração tem que se prever um custo disso daí. Se ela tem em mente comprar alguma coisa com esse dinheiro, parte da primícia que ela vai comprar ou investir em algum outro lugar, como o Tite falou, mais viável para a administração no momento agora. Porque desde 68 que está, é porque não houve projeto nenhum de mais de 5 prefeitos que passaram. Não há utilização para ele. Está aqui na mensagem. Então, isso é praxe. Tem que se ter um preço. Parte daí. E nós não vamos autorizar a Câmara por menos que isso. Porque aí é privilegiar, talvez, alguma pessoa. Está no escopo da lei. Então, isso agora, eu não sei, outra conversa. Eu não sei onde é o terreno. Eu nem sei direito como é que é esse terreno. Eu estou em dúvida de que jeito que é esse terreno. Aqui, no projeto, nós estamos informando a área do terreno e, mais importante que isso, o número de inscrição. Exatamente. Todo mundo sabe que é uma inscrição. Tem inscrição municipal aqui. Tem inscrição municipal aqui. Está aqui o número, é só ir ou vai no IPTU da prefeitura, a prefeitura vai no cartório aqui da Rua Niterói, e o cartório fornece, dá toda a especificação do terreno. Está aqui o alinhamento, onde é que ele vai, onde é que ele começa, onde é que ele termina, está tudo aqui. A matrícula está aqui, a inscrição, pede a matrícula lá, será, meu Deus do céu, que ninguém sabe, com 40 anos de idade, nunca sabe. Lote. Está aqui. Mas por que tempo, vereador? Para que tempo? Olha, é muito importante. A sessão está sendo transmitida, né, presidente? Sim. É muito importante. Isso foi a melhor coisa que aconteceu
nessa Câmara Municipal é a transmissão ao vivo das sessões. Mesmo que não seja ao vivo, que a pessoa assista depois, não tem problema nenhum. A gente tem, inclusive, que colocar um podcast para a pessoa poder ouvir no carro. Poder ouvir, viu, presidente? Tem que transformar isso num podcast. Para a pessoa poder ouvir a hora que está no carro, fazendo uma caminhada na Kennedy, no Chico Mendes, para poder ouvir os absurdos que a gente tem que ouvir aqui. Isso daqui não é... Ninguém está discutindo aqui, ninguém está preocupado se o terreno é isso, terreno é aquilo. Isso aqui é política, minha gente. Isso aqui é a pior forma de política. É arrumar empecilho, arrumar pelo em ovo, para atrapalhar uma administração. Tudo aquilo que a gente viu na história política do Brasil se repete aqui. A oposição querendo causar problemas para uma administração. A oposição fala que fiscaliza... Olha, essa administração aqui, ela é aprovada 10 com louvor. Porque nunca teve tanta fiscalização em cima, tanto carnaval em cima, tanto videozinho de Facebook e WhatsApp em cima de uma administração como esta. Não pegaram nada. Não identificaram nada, não denunciaram nada. Agora vem aqui, processo normal, processo transparente, como todos. Ah, porque o prefeito tem que vir aqui sem obrigação nenhuma, senhor presidente. Ele veio aqui. Ficou aqui. Não vieram. Faltam nas sessões... Já emenda o seu encaminhamento, mais 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Já encaminhando, então. Você vai? Eu só queria aproveitar, antes do senhor Claro. terminar, que... por prática da boa educação política, a gente não falaria depois do líder. Só deixar claro, vereadores, que o grau de urgência que eu vejo no projeto, que me foi falado, que me foi explicado, a administração tem uma ideia, a administração tem um projeto, que ela também não pode falar por causa de informações privilegiadas, que esse terreno, ou o futuro terreno que pode ser comprado, ou o projeto que esse dinheiro vai ser usado, se torna uma informação privilegiada. Isso é crime na administração pública. Se nós não participarmos agora, e não fizermos agora, e acatarmos à vista, esse projeto não volta mais esse ano. Ele só poderia voltar em fevereiro, salvo engano, Tite. Exatamente. Em fevereiro, para entrar em discussão e votação. Isso daí, porque não sei, vereador, eu não sou da administração. O projeto chegou agora. Nós temos que entender que depois do processo licitatório, não é um processo de 30 dias. É processo de meses até ser concluído. Onde pode ter impugnação, onde pode ter verificação, pode ter um monte de denúncias para protelar uma decisão licitatória. Então seria incompatível essa Câmara, seria negligenciar a administração, nós jogarmos isso para o ano que vem, para março ser aprovado, não vai dar um ano. E aí a administração não conclui o projeto. Só deixar bem claro, vereador, a minha postura de não aceitar as vistas. Só por causa disso. Porque nós não podemos travar a administração. E outra coisa, vereador, eu vou falar a verdade, nós temos que ser mais produtivos. Existem alguns... Isso daqui, eu acho que numa prática de administração moderna, deveria ser uma coisa corriqueira que uma cidade faria de uma forma tranquila, com total transparência, com total fiscalização dos órgãos de regulação que nós temos, como será esse caso. Mas ela poderia ser até mais rápida do que ela é. Mas demanda, a legislação hoje demanda aprovação legislativa, óbvio, vamos fazer. Mas vamos agilizar, vamos dar a nossa parte de controle. Vamos desonerar um pouco o processo, como que a cidade funciona, de que maneira que a cidade funciona. Mas eu quero... Jorge, meu tempo está parado lá, se quiser, só para não ser injusto com os demais colegas. Mas o que eu quero que a população entenda é que essa questão não é questão técnica. A oposição não sabe nem onde é esse terreno. Eles não estão preocupados onde é que é o terreno. Está aqui a matrícula, só ir no cartório levantar. Não tem qualquer problema. Na planta? O senhor é vereador o suficiente para isso, sobe não lá e é? imprime para mim. Não é? O senhor não é vereador suficiente para isso? O senhor não sabe ler uma planta? O senhor sabe ler uma planta? Não, primeiro que eu não sou ninguém para apontar nada para o senhor. Primeiro lugar. Então, o senhor tem obrigação. O senhor faz parte da comissão, então, o senhor não comparece nas sessões da comissão. Então, o senhor não sabe faltou qual na terreno. comissão.
eu faltar O na senhor faltou comissão... na comissão, deveria já conhecer o projeto não é na problema comissão. seu eu ter faltado então, ou não na comissão. devia estar fazendo videozinho Não é no problema Facebook. seu. Faça Era o vídeo isso. mesmo. É por isso que Farei não foi na cada vez comissão. mais. Não cumpre sua obrigação de fazer videozinho no Facebook. Quem não respeita o Facebook, Então, as não vem mídias pedir sociais para eu hoje, ensinar vai onde cair. é que tá, onde é que tá Quem o não terreno. respeita os vídeos hoje, Não vem, a não vem pedir para eu, não. o Facebook vai cair. Garante Vai meu cair. tempo aqui, por favor. Eu não dei a parte pro vereador. Eu fui ofendido. Não fui presidente. ofendido nada. Você não sabe o que é ser Estou ofendido. respondendo aqui. Vai aprender o que é ser ofendido. Você não sabe o que é ser ofendido. Mais uma vez, é importante deixar claro, é uma falta de respeito com o orador na tribuna, né? Que coisa! O cara é jovem, pô, aprenda a ter educação quando outra pessoa estiver falando. Opa, educação Mas que eu coisa! tenho e muita. Mas que coisa absurda! Educação, Aprenda a ter muita. educação. Mostre que teve educação. Mostre que teve educação. Se controle, vereador. Não perca o controle, tempo, vereador. por gentileza. Não perca o controle, vereador. É feio isso. Se controle. Ou eu respeito quando o vereador está na tribuna, eu exijo que você respeite quando eu estou na tribuna. Respeite quando eu estou na tribuna. Vereador, o senhor está descontrolado. Toma uma água, vereador. se acalme. Por que isso? Essa é a oposição que nós temos. O ódio. É o ódio manifesto. Desnecessariamente. É isso que querem trazer para a cidade, essa cisânia, essa separação, esse permanente estado de ódio, esse permanente estado de ebulição. Com qual objetivo? Objetivo político, quero ganhar eleição. É só para isso. Um projeto inócuo, uma área de terreno que não tem utilidade para ser utilizada, que vai ser vendida dentro das mais... Caso haja interesse do mercado. Caso haja interesse do mercado, vai ser vendida com autorização legislativa dentro das mais modernas práticas de administração pública. Mas não, como é o caso das árvores da praça, como é o caso do reajuste da taxa do lixo, como é o caso do orçamento, 14 emendas aqui que não foram discutidas com ninguém. Olha, é isso de verdade. Eu já estou velho, eu já estou cansado dessa coisa de política, mas vou falar uma coisa para vocês. É isso que dá vontade da gente ir para a rua e pedir voto e defender os interesses da cidade. Porque vocês imaginam essa cidade administrada pela oposição. O festival de bobagem que seria feito com dinheiro público. A bagunça que seria feita na administração pública. Para quê? Com que objetivo? O objetivo de quê? Só de se perpetuar no poder. Esse é o mal do homem público. E talvez seja até o mal do nosso formato de representação. O homem público está preocupado com a reeleição. Ele não está preocupado com o futuro. Então ele quer, de uma maneira... São 4 anos que ele tem a oposição para atrapalhar a vida de quem está na situação, para poder tentar superá-lo, para tentar poder vencê-lo. É ruim isso. E São Caetano sempre soube separar isso de uma maneira muito adequada. Quando nós tivemos essas inflexões, foi ruim para a cidade. E é nossa responsabilidade, daqueles que são agentes políticos responsáveis, não os vaidosos, não aqueles que querem aparecer toda hora, os responsáveis. É a nossa responsabilidade cuidar da cidade, não permitir que se faça essa política baixa. São Caetano não é o que é porque deu sorte. São Caetano é o que é porque ela tem um povo bom e uma classe política boa. Sempre tiveram responsabilidade com o trato da coisa pública. E os nossos prefeitos, votados até hoje, nenhum perfeito, todos tiveram seus defeitos, assim como todos os agentes políticos têm. Mas se nós chegamos no patamar que nós chegamos, é porque eles tiveram mais méritos do que defeitos. Eu sempre digo que a classe política é um extrato da população. Nossa população é boa, a nossa classe política, por consequência, é boa também. Então, é nossa responsabilidade, daqueles que têm compromisso com a cidade, daqueles que têm compromisso com a população, daqueles que têm compromisso com si mesmo, de não deixar, no ano que vem, ano eleitoral, que isso aqui vai ser pior ainda, vai ser uma palhaçada maior ainda, não deixar essa oposição chegar no poder, que é isso que eles querem. Fazer essa bagunça, fazer essa balbúrdia. Se o prefeito faz, por que fez? Se o prefeito não faz, também não fez. É isso.
Ninguém. Eu fiz oposição. Há muito tempo atrás, né, Sidão? No meu primeiro mandato. Eu não fiz isso. Jamais. Eu sempre coloquei a cidade em primeiro lugar. Agora faz essa bagunça a troco de quê? Orçamento... Não, olha, que orçamento bom é lá em Santo André, porque lá em Santo André, cada vereador apresenta tantas emendas e pode gastar o dinheiro quanto quer. Obrigado por me acompanhar, que legal, Santo vereador. André é uma maravilha. Obrigado por me acompanhar. Agora a gente vai se basear, a gente se baseando aqui em São Bernardo, não sei por qual motivo, gostava de se basear por São Bernardo. Agora nós vamos se basear por Santo André também. Agora São Caetano vai aprender São Caetano, a melhor cidade do Brasil, a cidade que tem a melhor educação do Brasil, a cidade que tem a melhor saúde pública do Brasil. Nós vamos aprender com Santo André e com São Bernardo. Desculpa. Fazer uma escola ali para atender Santo André. Acho que é esse o interesse, né? Que a gente construísse nesse terreno aqui uma escola para atender o bairro Palmares, que é de Santo André. Talvez a intenção seja essa. Senhores vereadores, me perdoem aqui os excessos. Encaminho de forma favorável esse projeto, como todos os outros que a gente vai votar hoje. E, de verdade, vamos tentar dar uma segurada no ímpeto eleitoral. Caminhada dispõe de 5 minutos. Gostaria de só falar um momento aqui. Eu cheguei mais cedo justamente para tentar estudar os projetos, porque ontem não houve tempo hábil. Definitivamente não houve tempo hábil. E eu chamei o líder na minha mesa para conseguir apontar para mim qual que é o terreno que esse projeto versa. Que é exatamente o motivo das vistas que nós pedimos, de não saber nem o que a gente está votando aqui. E pedir para que o líder pudesse vir aqui, eu estou com a foto aqui, apontar qual que é o terreno. Se é o do posto, se é o entreposto, ou se é o residencial ao lado. Ele não pode fazer isso. Ou seja, vai votar sem saber o que está votando. Porque aqui nós não estamos sabendo nem qual que é o terreno. E é por isso o motivo das vistas, para buscarmos a matrícula e entender pelo menos o que a gente está fazendo aqui. Bom, foi falado aqui sobre videozinho, né? Fomos chamados à oposição. Oposição de Facebook, WhatsApp, isso está sendo comum na cidade. A verdade é que a velha política não está sabendo lidar. O Facebook em 2012, líder, o Facebook em 2012 derrubou um candidato aqui em São Caetano. Em 2012, não sei se o senhor se lembra. Então nós temos que respeitar. Acabamos de ter um presidente eleito com mídia social, tirando o monopólio da informação da mão de poucos. A nova política está aí. E aquele que vem aqui e defende o contrário, querendo tentar expor ao ridículo, chamando de videozinho de Facebook, está completamente enganado. Completamente enganado. Porque é uma das formas de dar transparência ao mandato e a tudo que a gente está fazendo aqui. Infelizmente o líder falou, escutei ele por 15 minutos e ele saiu. Atitude antidemocrática, mas vamos lá. Tá lá, mas está conversando, né? O que eu gostaria de falar também é sobre a região. Está sendo falado, nossa, o que vai ser construído lá na Palmares? Qual que é o preconceito ali com a região? Nossa, lá na Palmares, o que vai fazer em São Caetano? Qual que é o preconceito com a Palmares? Nós estamos falando de terreno municipal dentro de São Caetano. Nós temos 6 mil pessoas só no Pátio Catalunha, nos prédios ali do lado, para falar que não tem o que fazer ali. Para vir escrito aqui que a área é inaproveitável para o poder público e que não há projeto para essa área. É impressionante falar que, nossa, como se lá fosse um local. Eu lembrei até do filme do Rei Leão, ali onde as hienas moram, que ali não pode ir, ali não tem o que construir. Ali tem muito munícipe. Ali é divisa, São Caetano tem 15 km². Ali não é uma área perdida, é tudo conurbado. Então, vir falar que aquele terreno é inútil, é inapropriado, é estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral. Agora foi falado aqui também a questão de que a oposição quer atrasar o projeto. A nossa obrigação é votar sabendo o que está votando ou defender o time do prefeito? Ele não está falando o que ele quer fazer aqui.
Ele não está falando se tem projeto, ele só está falando o que quer vender. E nós aqui temos que nos preocupar e ter bola de cristal para saber se por acaso ele tem algum projeto, se ele vai pegar esse dinheiro, vai usar para... Não. Eu estou aqui para votar sabendo que eu estou votando. Eu não estou nem aí para o tempo do projeto do prefeito, se eu vou atrasar ele ou não. Não estou nem aí. Eu estou aqui, fui eleito para votar com convicção, para saber o que eu estou fazendo aqui. Continuo com a foto da região, esperando alguém me apontar aqui qual que é essa área. Foi exatamente por isso que pedi uma vista do projeto, apenas para poder estudar e ter convicção do que nós estamos fazendo. O que está muito claro aqui é que o projeto é uma grande interrogação para todos. Nós não sabemos ainda direito sequer a área, que inclusive toda essa área é ocupada, ou por empresa ou por residência. E por que, terceiro mandato do atual gestor, essa área estava ocupada e não foi fiscalizada? Foi falado aqui pelo líder que o posto de gasolina procurou inúmeras vezes a prefeitura querendo comprar essa área pública. Ou seja, o Poder Executivo prevaricou, porque sabia que aquela área era pública e estava ocupada, e deixou. Não arrecadou os impostos que deveriam ser arrecadados. Só para concluir, presidente. Não arrecadou os impostos que deveriam ter arrecadado. Prevaricou aqui, foi falado aqui nessa tribuna. Portanto, encaminho totalmente desfavorável ao projeto, haja vista nem sabermos o terreno que nós estamos votando aqui para licitar. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco o projeto em votação. Eu estava conversando ali com a professora Magali e lembrei, no tempo de escola, viu, Chico Beto? Aquela brincadeira, né? É cobra ou é cabra cega que a gente bota uma tala no rosto e não sabe o que está fazendo, né? Eu fiz muito isso quando era pequeno. Agora, votar num projeto sem saber o que está fazendo, não dá. Eu recebi 4 horas, às 16 horas, esse projeto. 16 horas. Aí vou ter que, viu, presidente, pagar hora extra aí a assessoria, que ficaram a noite toda aí trabalhando em cima do projeto da Cidade Limpa. Não deu quase para ver esse. Eu acredito que o próximo, o Biratã Figueiredo, deve ter estudado com mais acuidado, porque afeta a área que ele tem muito prazer em trabalhar. Mas a opinião do prefeito não é a verdade. Se a área é inaproveitável para o executivo, para o prefeito, me perdoe, aquela área não é inaproveitável. É o que o César falou. Vamos perguntar ao Pátio Catalunha se eles não querem uma escola ali. Vamos perguntar ao bairro Boa Vista se eles não querem algo por lá. Só porque é vizinha a Palmares, como bem falou o César. Pois é, se você mora num lugar pobre, a vista ao que o governo faz parece que é diferente de áreas de poder aquisitivo maior. Pois não, Chico Beto? Você vê que nós tivemos, 2017 não tivemos uma escola pintada. Nós em 2018 não tivemos uma escola pintada. Agora você vai pintando a escola, estou entregando mais mal faz uma casa. E hoje, o que o líder do governo está defendendo, quando ele era oposição, era tratado de poste. Era um poste que estava aí. E hoje ele está defendendo o poste. E o líder, concordo com ele. Ele usou o verbo no tempo corretíssimo. Os administradores que passaram aqui tiveram muita responsabilidade, de fato, não endividaram a cidade. Eu quero ver, defender aqui um empréstimo de 52 milhões de dólares, que vai dar no câmbio por volta de quanto? Mais de 250 milhões de reais, né? Mais o que já foi emprestado, ou seja, é muita responsabilidade você entregar uma prefeitura com com 1/3 do orçamento em dívida, com R$500 milhão em dívida.
Realmente, a opinião sobre responsabilidade é diferente da nossa. Quanto à questão da taxa de lixo, o que eu afirmei aqui foi que o governo estava aumentando a arrecadação em 14%. E eu queria saber se aquilo representava um aumento da taxa ou um aumento da arrecadação, porque passava de 50 milhões para 57 milhões, se eu não me engano, o valor. Se era um aumento da arrecadação ou um aumento da própria taxa. Explica-se pelo seguinte, tem muito munícipe na dívida ativa, porque não conseguiu pagar a taxa. Então o governo vai executar esses munícipes o ano que vem? Esse foi meu questionamento. De fato, a arrecadação em cima da taxa vai ser de 14%. Não tem como negar. O governo vai arrecadar mais, está prevendo, está propondo arrecadar 14% a mais. Agora ele que vem com a explicação que o aumento vai ser só de 3,5%. Aí é outra história, mas que ele vai arrecadar a mais 14% a mais, isso é fato. Ou ele está mentindo no orçamento? Está lá, não tem o que dizer. Orçamento que foi aprovado por esta casa. Agora, há um medo enorme aqui da oposição. Porque o que a gente faz, de fato, e vamos continuar a fazer essa fiscalização, é mostrar os problemas, é mostrar as falhas da administração. Agora, a gente tem que ter claro uma coisa, não dá para continuar com essa prática de chegar em cima da hora com projetos. Dá sempre, só para encerrar, presidente, só para encerrar, fica sempre aquele questionamento, mas por que essa rapidez tão grande? Por que colocar um projeto no fim do ano, como a taxa de lixo? Por quê? Essa é a grande dúvida que deixa a população e a oposição preocupada. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. O projeto é aprovado com votos contrários do Jander Lira e do César Oliva. Com a palavra, o primeiro vereadores em plenário, César Oliva e Jander Lira votaram contrário. Os demais ou estão ausentes ou votaram favoráveis. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 5017 de 2019. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que disciplina o transporte de animais domésticos no Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Passageiros no município de São Caetano do Sul. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão. Em encaminhamento. Tem que se manter no plenário, vereador. Para abrir a discussão. Os vereadores que estavam em plenário. Eu estava onde, presidente? Não sei, não. No plenário. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente e os que nos acompanham pelas redes sociais. Funcionando. No dia... Tá? Funcionando. Oh, cadê minha assessora? Para ver se está funcionando o Facebook. Está funcionando? Tá, então vou falar. No dia 3 de julho de 2017, com protocolo na Câmara de 4.203, requeremos a mesma, os termos regimentais, na pessoa do seu presidente, senhor Orlando Morando, ao consórcio intermunicipal, né? Ao senhor Orlando Morando, visando tentativas, né? Com 7 municípios para a implantação de legislação autorizando o transporte de animais de pequeno porte nos transportes coletivos públicos intermunicipais do Grande ABC. No dia 23 de junho, também, na data de 2017, nós fizemos um projeto de lei sob o número 4.130,
dispõe sobre os transportes de animais domésticos no serviço de transporte coletivo de passageiros de São Caetano do Sul e dá outras providências. Requeremos a mesa diretora, nos termos regimentais, encaminhando ao governo do Estado de São Paulo, estudos visando a autorização do transporte de animais domésticos de pequeno porte em trens, metrôs e ônibus intermunicipais do Estado de São Paulo. Então, senhor presidente, senhores vereadores, hoje, eu vou até parabenizar o prefeito Zé, porque ele entendeu, a grandeza do projeto, mais um projeto, ele entendeu a grandeza do nosso projeto. O que ele fez? Está mandando para casa hoje, para que seja aprovado no nosso município o transporte de animais domésticos. Uma coisa importante, nós temos a ONG SOS aqui na Rua Espírito Santo, e muitas pessoas que moram lá no Boa Vista, lá na Vila Jete, lá na Prosperidade, quer dizer, são os bairros mais longínquos da ONG, porque São Caetano é uma cidade perto uma coisa da outra, mas esses bairros, eles acabam ficando um pouco longe. E tem pessoas que não podem pagar um táxi, pagar um Uber, para vir até a ONG. Eu digo isso porque, por diversas vezes, eu mandei sempre alguém da ONG buscar as pessoas em casa para que trouxesse os animais que pudessem passar numa consulta na ONG. A gente fez dezenas de vezes isso aí. Então, hoje, o ônibus vai facilitar que essas pessoas podem vir com o seu gato, com o seu cachorro, que é daqueles de pequeno porte, que vai vir dentro de um transporte, para não ter risco nenhum dentro do coletivo. Então, eu quero enaltecer até o prefeito Zé, porque ele entendeu a grandeza, aliás, ele está entendendo a grandeza dos nossos projetos, porque ele já está fazendo algum, só que ele só esquece de uma coisa só, que todas essas coisas, está aqui, provei para os senhores aqui, são 3 pedidos, um para o governo do Estado, outro para o consórcio intermunicipal e outro para a Prefeitura de São Caetano. Agora ele está aproveitando o tempo, que está chegando a época da eleição, ele virou até cachorreiro. Ele foi lá na Kennedy, de camiseta, de caminhada, que acho que ele nem sabia o que era isso aí, foi lá caminhar junto com os pets. Só que esse forasteiro que ele trouxe para São Caetano, para cuidar do programa de bem-estar animal, eles esqueceram de uma coisa primordial. Na hora da caminhada, lá no Breve tinha um campeonato, se não me engano, municipal de futebol, os bichinhos andando e rojão. Ô Zé, rojão animal não combina. Não pode. Não pode. Devia na hora ter proibido. Mas como não entende nada da causa, passou batido. Outra coisa que não pode, um caminhão lá com som muito alto, também não pode. Não pode. Então você que trouxe esse forasteiro aí, de Santo André, para cuidar da causa animal de São Caetano, que o cara não deve saber nem onde fica, acho que nem sabia onde ficava o CCZ da cidade, aprendeu agora, que ele também nem vai no CCZ, ele fica sentadinho lá no Saesa, não é? Então, é complicado isso aí, eu fico muito bravo com isso mesmo, porque chegou a hora da eleição, o cara começa a querer fazer as coisas, mas tenha pelo menos a coragem de falar da onde saiu isso aí, da onde veio a ideia, qual foi o vereador que deu essa ideia, mas não tem coragem. Mas não tem problema não. Está fazendo alguma coisa, está usando a nossa ideia, a nossa cabeça, nosso pensamento para isso. Perfeito, está fazendo. Mas a gente fica triste porque ficamos aí 3 anos pedindo para esse governo fazer alguma coisa na causa animal. Porque o prefeito Zé é médico.
E médico, todos sabem, todos falam, todos dizem que médico é uma pessoa fria. Realmente. Hoje eu entendo por que essa frieza. Porque ele é médico, aprendeu a cortar o ser humano, aprendeu essas coisas aí. Então é um cara frio mesmo. Só que tem que entender que animal é uma vida. É uma vida. Não, eu quero aproveitar o momento e dizer que não são todos. Eu generalizei. Por exemplo, aqui o doutor Serafim é uma pessoa, um ser humano maravilhoso. Entendeu? Você não é médico. O doutor Serafim é uma pessoa humana maravilhosa. Não tenho, nem imagina. Mas não posso comparar o doutor Serafim com o Zé, né? Não dá. Aí não dá. Não dá. Não tem jeito. Serafim é uma pessoa humana, bondosa. Entendeu? Tem um animal em casa, respeita os animais. Não dá para comparar com o Zé. Que além do Zé não saber de nada, está fazendo agora por causa da eleição. Só por causa da eleição. Está fazendo os projetos eleitoreiros. Só que esquece de uma coisa. Está achando que a população é besta? A população sabe disso. A população sabe quem que realmente trabalha na causa animal na cidade. A população sabe quem beneficia os tutores de animais dessa cidade. Porque se você for lá na ONG, uma consulta, enquanto custa por aí, passando dos R$100, começando nos R$100, na ONG é R$40 uma consulta. E quando a pessoa não tem dinheiro para pagar, nós não cobramos. Não cobramos porque temos dó do animal. Eu não posso um animal chegar na ONG, doente, eu falar, não tem dinheiro, não vai atender. Não, isso não existe lá. Então, a gente está cansado disso aí. Por exemplo, nós temos hoje na ONG 13 especialidades. Todos os nossos médicos, nós temos na médico, quase todos, feito como é que chama? Depois de que você faz a especialização, então, nós temos lá, dos 13, cada um tem uma especialidade. Nós temos lá mestre, temos médico lá que é mestre. Nós temos médico lá, por exemplo, a oncologista, é doutora em oncologia. É uma mulher que sai daqui de São Caetano, vai dar palestra no mundo inteiro. É requisitada para isso. Está lá na ONG. No consultório dela, é cobrado R$350 a consulta. Como a doutora Érica gosta dos animais, quer ajudar os animais, a consulta na ONG especializada custa R$80. Entendeu? As castrações na ONG também é um preço muito lá embaixo. Isso para quê? Quando eu fundei essa ONG, e já faz 7 anos, não foi em época de eleição, já faz 7 anos que eu fundei a ONG, o que acontece lá? Foi para quê? Qual foi o princípio, o pensamento para essa fundação? Vou fundar a ONG para ajudar as pessoas a cuidar dos animais que tem em casa. Por isso, é uma clínica veterinária com preço popular. Quando eu fui no CRMV perguntar se eu poderia fazer isso, eles concordaram, aí eu fundei a ONG há 7 anos atrás, somente para isso, para ajudar as pessoas a cuidar dos animais que tem em casa. Porque hoje na ONG nós temos lá, já passaram pela ONG, só para concluir, presidente, já passaram pela ONG quase 32 mil animais. Se a gente quisesse hoje fechar a ONG, o nosso dever já estaria cumprido. Caminhar 5 minutos. Vou usar um curto período de tempo, apenas para neutralizar aqui um pouco das discussões que nós tivemos no projeto anterior, e demonstrar, deixar muito claro para quem nos acompanha, que a oposição ela não está aqui para fazer politicagem, como foi falado. Esse é um projeto que, embora tenha chego 3, 4 da tarde no gabinete ontem, ele é um projeto tranquilo, autoexplicativo, não para dúvida sobre ele.
enxergamos como um bom projeto para a cidade e já encaminho aqui favoravelmente. Então, nós estamos aqui, muito embora os apontamentos do Biratã, eu também, que é o especialista da área, que trouxeram um cara que o nome dele eu só tinha visto em filme de terror, o cara que trouxeram para cuidar daqui, que não é nem de São Caetano. Muito embora paire ali todos os apontamentos do Biratã, que é o especialista da área, é um bom projeto. É um bom projeto. Um bom projeto para São Caetano, um bom projeto para quem tem animal. Então, nós estamos aqui na oposição, o quê? O que nós vamos fazer? Provavelmente encaminhar todo mundo de forma favorável. É um bom projeto. Agora, vir aqui, querer alienar terreno de 770 metros, falando que não sabemos nem qual que é o terreno, falando que não tem projeto para o terreno, aí a gente vai brigar, a gente vai discutir. É nosso papel. E faz parte para essa casa. Eu só me entristeço quando, infelizmente, às vezes a discussão acaba baixando um pouco o nível e a gente tem que responder. Mas, tirando isso, um bom projeto vai ser aprovado pela oposição. Então, para ficar muito claro aqui para quem acompanha, porque gostam de tentar pregar esse rótulo na oposição, de oposição por oposição, oposição burra, oposição fazendo politicagem, não. Aí está um bom projeto, muito embora tardiamente apresentado, vai ser aprovado e eu parabenizo aí a iniciativa. Obrigado. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Considerando que os vereadores já tenham assinado o livro, quem não fez, peço que o faça. Vai, pode ir. Frio, Grinabode. Eu quero no 15. Já vem de blusinha, pô. São estratégias. Tendo assinado todos os livros de presença, sim. Que é 28ª ou é 27ª essa que eu me perdi? Não importa. Declaro aberta a sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário, para a leitura das matérias da ordem do dia. Relembro que é do item 2 e item 3, pois o primeiro item já foi aprovado, pedido de vistas feito pela mesa. Processo número 5001 de 2019. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que dispõe acerca da desafetação da área pública que especifica, retirando da classe de bens de uso comum do povo para inclusão na classe dos bens dominiais do município. Autoriza o Poder Executivo a alienar a referida área mediante licitação e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em segundo turno. Peço que publique-se com a justificativa do vereador Edson Parra. Já que o Biratã brincou com a minha coçada de cabelo, eu votei a favor, muito convencido, e sei que votei a favor da população. E não subo lá para ficar inventando modinha que em 770 metros não se constrói UBS e não se constrói escola. Não precisa ser arquiteto, nem engenheiro civil para saber disso. Quem fica insistindo nisso quer ganhar voto com Catalunha. Mas não adianta que ninguém do Catalunha é bobo para cair nessa história. Obrigado, vereador.
Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do terceiro item na ordem do dia. Processo número 5017/2019. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que disciplina o transporte de animais domésticos no Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Passageiros no município de São Caetano do Sul. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Peço que publique-se. O senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente. Pois não. Não vou ser redundante, eu vou falar. Aqui, ó, Santo André ganhar Hospital Veterinário Municipal. Eu, na minha opinião, eu fiz também um pedido ao consórcio intermunicipal, logo no início do nosso mandato, para que construísse, sim, o Hospital Veterinário Público Veterinário, um hospital para toda a região, que todos os prefeitos, junto com o governo do Estado e o governo federal, construísse esse hospital para a região. São Bernardo, por exemplo, começou a querer fazer lá o Hospital Municipal. Não deu certo. A verba é muito alta para isso. Por isso que nós solicitamos, nós pedimos ao consórcio que os 7 prefeitos, o governo do Estado e o governo federal, fizesse esse projeto, né, que seria muito bem-vindo para toda a região. Nós indicamos até Santo André, que seria um município mais viável para todo mundo, né, que todas as pessoas que moram na região pudessem vir a Santo André, ficaria mais fácil. O prefeito de Santo André, né, resolveu lançar esse, que é o lançamento no programa Moeda Pet, está chamando lá. Esse hospital vai ser construído, só para o vereador Parra ter ciência da coisa, que ele falou que em 770 metros não se constrói nada. Ele vai construir o hospital, vereador, em 800 metros quadrados. Vereador, uma São parte. 30 metros só a diferença. Vereador, sabe... Nós falou UBS, desculpa. Eu acabei de pegar aqui, ó, só um exemplo. A UBS do Dolores Macei tem 250 metros quadrados. Quantos? 250. Ah, tá. Então, constrói sim, vereador, mas isso aí já foi o projeto aprovado, já a gente não sabe que vai ser construído lá, também não é problema meu. Entendeu? Então, mais uma vez, então, o presidente dizia à população de São Caetano que a partir da data da publicação desse projeto aí, todos vão poder andar, né, com seus pets e seus gatos, principalmente, que o peso é menor, aquela caixinha de transporte é para isso, aqueles cachorros pequenos também, né, Shih Tzu, Maltês, só não cabe os vira-lata, coitados, né, que teriam que ter o direito primeiro de andar, seriam os vira-lata, os SRD, mas a lei foi aprovada dessa maneira, a gente tem que cumprir essa lei desse jeito aí. Mas é importante porque as pessoas vão poder vir agora, ou na ONG, ou num outro consultório médico que seja na cidade, levar os seus animais para uma consulta, para que a doença que o animal tenha seja curada. São Caetano presente na causa animal. Antes de encerrar, convido a todos para que hoje, não é isso, Parra? Dia 5/12, quinta-feira, teremos sessão solene à noite em homenagem ao Dia da Bíblia, presidida pelo nosso vice-presidente, amigo Edson Parra. Próxima terça-feira, última sessão ordinária, antes do recesso, em respeito à legislação municipal, mas não se empolgue porque teremos mais 2 ou 3 sessões extraordinárias até o final do exercício. Tudo bem, senhor Caio Funac? Que legal. Até dia 19 nós teremos ainda pelo menos de 2 a 3 sessões extraordinárias. Tem que tomar o dinheiro emprestado antes de terminar o ano. Não, tá tudo tranquilo. Nada mais havendo, esse nome me recusa, inclusive, a pronunciar, vereador Francisco de Macedo Bento. Esse nome não faz parte da minha história, do meu presente e do meu futuro.
Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.